Esta é apenas uma videoaula sem fins lucrativos, com o intuito de fixar o aprendizado da disciplina a ser estudada. O conteúdo a ser estudado hoje é Ciências Sociais. As principais contribuições do pensamento sociológico clássico. A apresentação inicial, esse texto de introdução ao pensamento sociológico clássico, apresenta alguma complexidade. Procurou-se situar a sociologia no âmbito das tendências de constituição da ciência moderna, para só então tratar os autores considerados clássicos e suas respectivas contribuições. Recomenda-se paciência ao leitor, ao psicólogo, pedagogo e advogado. A leitura da parte 1 desse texto, ela deve ser feita como se fosse a de uma história, ou da trajetória da formação da sociologia. Dessa forma, o leitor vai ver que a sociologia não apareceu como se fosse um cogumelo depois da chuva, mas sim que ela decorreu de questões complexas e emergentes do convívio social na Europa do século XIX. No contexto da industrialização, quando a sociologia aparece na elaboração de Augusto Comte, ela trazia o ranço do ambiente intelectual da época, sobretudo a crença na ciência para solucionar as contradições que abalavam a sociedade burguesa de então. Essa preocupação em estabelecer uma ordem social aparece no pensamento de Comte, mas também nas elaborações de Durkheim, de Welber, tanto no que respeita ao conteúdo quanto no que respeita ao método. Marx não era sociólogo, mas sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento da sociologia, uma vez que o seu método permitiu investigar as contradições presentes na sociedade burguesa para além da aparência. Na parte 1 do texto foram colocados 5 problemas concretos que o pensamento científico sobre o social enfrentou, no período que se estendeu do século XVIII ao final do século XIX. A esses problemas, as abordagens clássicas apresentaram respostas, instaurando um campo de conhecimento denominado sociologia. A parte 2 do texto apresenta as principais contribuições dos autores clássicos, em especial as de Durkheim, Welber e de Marx, que não era sociólogo, conforme indicações do programa oficial da disciplina. Parte 1 do texto. A formação de uma ciência do social. Sociologia. É possível dizer, simplificando, que a sociologia é uma ciência do social, para entendê-lo e controlá-lo. Mas, e daí? Perguntaria um aluno inteligente. O que vem a ser a ciência? O que vem a ser o social? O que significa entender essa coisa? E o controle, hein? Por quê? São essas questões que são tratadas neste texto, mais ou menos nessa mesma ordem, começando pela formação de um modo especial de desvendar os segredos da natureza e do mundo, e possivelmente interferir na natureza e no mundo com certo grau de sucesso. Esse modo especial se chama ciência e segue em paralelo ao conhecimento cotidiano, ou de senso comum. A formação de uma ciência chamada sociologia foi sendo construída ao longo do tempo a partir de questões teóricas, mas respondendo a situações emergentes na vida social. Portanto, com um sentido igualmente prático e até instrumental. Por isso, é enganoso tomar sociologia como teórica ou correspondendo a opiniões, assim como também confundi-la com posturas políticas, como faz aquela pessoa mal informada. Quanto ao senso comum, trata-se de uma modalidade de conhecimento ou de uma modalidade de entendimento da vida social e da natureza, sem qualquer compromisso com o modo de conhecer da ciência. Mas, nessa modalidade de conhecimento, são apoiadas muitas das certezas do cotidiano, as quais se mantêm ao longo de gerações. Ele integra a tradição cultural, mantém vínculos com o mito, com a religião e também com a política, especialmente no âmbito ideológico, dado que o senso comum expressa uma concepção de mundo. A partir do Iluminismo no século XVIII e especialmente do XIX em diante, o pensamento racional foi conquistando corações e mentes.
como forma de entender o mundo. Então, a ciência passou a ser a explicação aceita como a verdade, uma formação desencantada de perceber o mundo, a vida social e os outros. Desde então, a qualificação de científico passou a ser utilizada para atestar a veracidade de explicações, embora algumas fossem equivocadas ou ocultassem interesses políticos. Um exemplo histórico nesse sentido é a verdade da pureza racial da raça ariana, fundamental ao nazismo alemão. Muitas das certezas em que se baseiam certas práticas profissionais estão fundamentadas em aparências e em suposições sobre o outro, o público. Outras se apresentam como proposições consideradas verdadeiras porque se apoiam em observações, em investigações sobre o comportamento aparente de um público ou da economia, em determinado momento e sociedade. Essas proposições são generalizadas para distintos momentos e sociedades, constituindo um corpo de certezas sobre os desejos do outro, tendências de comportamento, valores e até características de personalidade, utilizando com finalidade prática. Todavia, entre o conhecimento científico, o senso comum e o conhecimento prático aplicado, há definições significativas, além de critérios de verdade distintos. Para o senso comum não se coloca a questão do critério de validação do conhecimento. Para a ciência, no âmbito do conhecimento científico, essa é uma questão central. Para o conhecimento prático, aquele que visa a aplicação, instala-se outro critério, em acréscimo aquele do conhecimento científico, qual seja o de sua utilidade, validade científica e ética para a aplicação. Essas três modalidades de conhecimento estão instauradas na vida cotidiana e profissional e contemporânea. As três: o conhecimento científico, o senso comum e o conhecimento prático aplicado. Têm constituição histórica, aparecem articuladas em transposições, dispersões e combinações nem sempre verdadeiras, compondo um dispositivo de entendimento do mundo. Foi nada. Da sociologia e do outro, Foucault, 1988. As três modalidades aparecem como discursos, estão direta ou indiretamente relacionadas ao poder, fundamentam as práticas sociais e, de modo particular, a constituição de sujeito em sociedade. O conhecimento científico, herdeiro do iluminismo ou esclarecimento, instaura um sujeito racional na relação do conhecimento de algo, situado como seu objeto. Essa relação de conhecimento pressupõe distanciamento entre o sujeito de conhecimento e seu objeto, embora envolvido em condições especiais quando se tratam de relações intersubjetivas entre sujeitos presentes nas ciências sociais. A crença no poder da razão e da ciência levou à crença de que o conhecimento conduziria ao progresso da sociedade, a uma vida mais digna e em liberdade com tudo. O nazismo veio mostrar que nem sempre a ciência conduz a esses objetivos. Hoje, se entende que o desenvolvimento do conhecimento científico tem profundas implicações políticas, que se projetam para o campo dos valores ou da ética. O aparecimento da sociologia e as suas heranças. Quando a sociologia surge no século XIX, ela se insere na trajetória de constituição da ciência moderna, que vinha do século XVI para o XVII, incorporando a racionalidade iluminista e concepções e metodologias já constituídas. Para as ciências da natureza, nessa herança de constituição da ciência, três nomes são fundamentais: Bacon, Newton e Descartes. Nesse caso, tanto para os pedagogos quanto para os psicólogos, é importante acentuar que as contribuições desses autores estão presentes hoje nas mais simples utilizações das respectivas áreas. Por exemplo, um quadro de rendimento escolar associado às faltas dos alunos só é possível pela contribuição de Descartes.
Essas tabelas de dupla entrada são quadros cartesianos. Os experimentos de psicologia têm forte influência da indução baconiana, enquanto o tratamento estatístico dos resultados se apoia na matemática de Newton e outros. Outra herança da sociologia vinha do liberalismo econômico e político, especialmente de Adam Smith e de David Hume. Autores, particularmente do século XVIII, ambos favoráveis ao mercantilismo ou capitalismo comercial na formação da riqueza das nações. Até agora foram apontadas as tendências de pensamento burguês que levaram à constituição da ciência moderna e que a sociologia herdou para se constituir como ciência em pleno final do século XIX. O pensamento burguês implica um profundo sentido de liberdade de comércio da religião, de escolher a forma de governo e os governantes. Embora algumas dessas liberdades não fossem estendidas a todos, mas essa e outra história. Você que está me acompanhando deve estar se pensando, mas o que tem a ver o pensamento burguês com a sociologia? Em uma simples palavra, tudo. A sociologia é uma ciência burguesa, no sentido de que ela surgiu do pensamento burguês. Aliás, como todas as ciências, e surgiram em um momento em que a burguesia já detinha de poder. Um período histórico pós-revoluções inglesas e francesa e em meio da Revolução Industrial. Todas essas revoluções têm a mão da burguesia. São adequadas aos seus objetivos econômicos, políticos, desde que dentro de uma dada ordem social. Quais são então as bases desse modo burguês de ver as coisas da vida, da morte, do trabalho, da riqueza, da política e do Estado, de ver a si próprio e ao outro, que, consolidado no século XVIII, permanece com reformulações até hoje? Essa questão é muito ampla, e mesmo para expor apenas alguns aspectos, é preciso contar com a paciência do leitor. A base do pensamento burguês foi construída sobre duas tendências: o iluminismo, representado na concepção do homem como ser racional, apto a desvendar os segredos da natureza, da sociedade e assim controlar a política e o Estado. O liberalismo, representado pela iniciativa privada, na economia, na condução dos negócios e nas relações entre governos e setor privado. As duas tendências foram articuladas ao longo da história, às vezes de forma relativamente incoerente. Contudo, eleger a razão como condição na construção do conhecimento não significa que essa razão fosse se tornar efetivamente a base das relações sociais ou políticas mais adequadas. Entendendo aos reclamos de todos os envolvidos, isso porque o colonialismo e a industrialização forçavam a emergência de diferenças sociais reais e ampliadas no século XIX. Essas diferenças se mostravam tanto na sociedade europeia com a Revolução Industrial, quanto entre os países europeus e suas colônias. Entender as diferenças e encontrar mecanismo para articulá-las convenientemente tornou-se um problema de caráter teórico e prático, além de ser econômico e político, de cujo encaminhamento satisfatório dependia o sucesso da empreitada colonial e, de certo modo, a industrialização. Foi esse ambiente que propiciou o aparecimento de uma modalidade de reflexão que toma o social como centro de indagação, tendo por objetivo entender e instaurar certos controles sobre a ordem social. Exatamente foi esse o último termo, a tal ordem social, que deu origem à sociologia, porque a sociedade que se formava na França, nas colônias do Reino Unido, dos Estados Unidos e até no Brasil, com as transformações em processo, gerando contradições e lutas, era tudo menos uma ordem, pelo menos uma ordem social que entendesse aos interesses da burguesia industrial em expansão colonial.
Por hoje, a informação de ciência social é até este ponto.